Bom dia, meus amigos, cá estamos mais uma vez. Hoje é domingo, dia 15 de novembro de 2020 e vamos entrar logo na Escritura. Se você tem a sua Bíblia aí perto de si ou à sua frente, vamos abrir na carta de Hebreus capítulo 5, mais uma vez. Hebreus capítulo 5. Eu no último ensino, isso foi um dos textos que eu usei para abrir o ensino, ou para iniciar o ensino, e vamos voltar lá de novo a esta escritura, Hebreus capítulo 5. Como vocês sabem, já estabelecemos agora o facto que existe três áreas ou três divisões de cura divina. Existe três áreas ou três divisões de cura divina. Número 1, a primeira divisão, a primeira área, é a cura para o mundo em nome de Jesus. Nós já sabemos que, meus amigos, quando no Antigo Testamento, sabemos que Deus curou e sarou o seu povo através da aliança que ele tinha com eles, através da lei. Havia lá, a lei tinha dentro de si a cura divina e o seu povo, Israel, podia receber a cura divina através da lei, mas tomai nota, nenhum deles eram cristãos. Eles não eram cristãos no Antigo Testamento. E Deus andava a curá-los. Ora, quando Jesus esteve no mundo, também ele curou muita gente, porque 2/3 do ministério de Jesus, o ministério público dele, a cura divina fazia parte de 2/3 do ministério dele. E não há ninguém que Jesus curou que era cristão, porque ele ainda não tinha ido à cruz. Só depois do Calvário é que agora existe o nascimento novo, ou o homem ou a mulher que é nascido ou nascida de novo. E então, no livro de Marcos, capítulo 16, Jesus disse que a igreja tem que impor as mãos sobre os enfermos. Ele não disse sobre os cristãos que estão doentes, ele disse sobre os enfermos. Em nome dele, em nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão sarados ou curados. E a coisa é que, meus amigos, a igreja tem que ter, é lá fora, lá no mundo, que a igreja deve ter a sua influência maior. Porquê? Porque os 9 dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo foram dados à igreja não só para ser usados nos cultos, nos nossos cultos. Graças a Deus que nós, pela manifestação dos dons do Espírito nos cultos, quando nós estamos juntos, ou quando nós estamos congregados, mas os dons foram dados à igreja para serem usados lá fora, no mundo, para mostrar ao mundo que está a caminho para o inferno, para mostrar a eles que Jesus vive e que Jesus os ama. E então, a igreja tem que ter essa influência no mundo, em mostrar a eles que Jesus é o curador e salvador. E quando nós impomos as nossas mãos sobre os enfermos e Jesus os cura, ou eles recebem a cura divina, depois daí temos a oportunidade de ministrar a eles, a perguntar a eles, já que eles agora conhecem Jesus como curador, se eles querem conhecê-lo também como salvador. E meus amigos, você vai sempre receber um sim, quero. Especialmente depois de eles receber aquele milagre. Ora, essa é a primeira área, é a cura para o mundo em nome de Jesus. Depois temos a segunda área, a segunda divisão de cura divina, que é a cura para o crente carnal, ou o crente que ainda é bebé, ou o crente que ainda está na sua fase de infância, o crente carnal, através dos presbíteros da igreja. E como vocês sabem, no último ensino, ensinei-vos que
O crente carnal, a palavra carnal, como vocês sabem, quer dizer carne. Nós temos, isto aqui é carne. E há uma coisa, o crente carnal é aquele crente que ainda está no nível espiritual de infância, bebé, que ainda é movido pelos 5 sentidos. Vocês conhecem os 5 sentidos. O sentido de ver, ouvir, provar, tocar, cheirar. Ora, a coisa é que o crente carnal ainda é movido pelos 5 sentidos. Ainda é movido por aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele sente. Ele ainda não chegou a um nível de ser espiritualmente maduro ou adulto. Ainda precisa de que os presbíteros orem por ele, ainda precisa de muita ajuda, tal como um bebê. Porque já vos ensinei que há um paralelo entre o mundo do espírito e o mundo do físico. Porque foi o Espírito Santo é que criou todas as coisas físicas que nós vemos. Então, há sempre um paralelo entre... podemos sempre comparar coisas espirituais com coisas físicas. Por exemplo, a fé. Nós podemos comparar a fé com a eletricidade. Eletricidade, você não vê a eletricidade a correr, mas você vê, obviamente, a evidência de eletricidade. Se você apagou a luz, a conta da luz, e está tudo a funcionar, você tem lá na parede, tem lá a coisa da eletricidade, lá, você liga e há luz. Ora, você não vê a corrente com o olho natural. Você não vê a corrente de eletricidade, mas você vai ver a evidência. A fé é a mesma coisa. Você não vê a fé a funcionar com o olho natural, mas você vai ver a manifestação da fé. Você vai ver a realização da fé. E então podemos comparar a fé com a eletricidade. Há esse paralelo. Ora, tal como um bebê físico precisa da mãe tomar conta dele, a mãe dá-lhe de comer, mudar as fraldas, o bebê espiritual é a mesma coisa. Precisa sempre do pastor, ajuda do pastor, ajuda dos amigos cristãos. Essa pessoa ainda não chegou ao nível onde sabe orar por si, pela sua vantagem e para a vantagem dos outros. E então, há uma coisa, nada de mal. Nós todos começamos lá. Mas uma coisa é certa, Deus quer que o crente cresça. Ele quer que nós começamos como filhos e filhas de Deus, mas temos que chegar ao nível onde nós ficamos a ser homens e mulheres de Deus. E depois, isso é a segunda área ou divisão, que é a cura para o crente carnal, através dos presbíteros da igreja. E depois, a terceira divisão, ou a terceira área de cura divina, é a área que eu vou vos ensinar hoje. Obviamente não vou poder acabar hoje, isto vai espalhar para o próximo ensino, mas a terceira área, ou a terceira divisão de cura divina, é a cura divina para o crente maduro, que goza o privilégio de caminhar na saúde divina. Cura divina para o crente maduro, que já é maduro, espiritualmente adulto, que goza o privilégio de caminhar na saúde divina. Porque há uma coisa, meus amigos, existe a cura divina, graças a Deus, mas também existe a saúde divina. A saúde divina é quando você lida uma vida sem doença e enfermidade. Não estou a dizer que o seu corpo não pode ser atacado, mas quando você sabe pôr a palavra de Deus em prática, você sabe ficar firme na palavra, sabe receber a cura divina e continuando na saúde divina. Graças a Deus. E há uma coisa, meus amigos, isso poupa muito dinheiro em vez de estar sempre a andar nos doutores e nos hospitais. Portanto, vamos entrar nisto hoje, a cura divina para o crente maduro que
goza o privilégio de caminhar ou andar, ou lidar uma vida onde essa pessoa caminha na saúde divina. Vamos voltar a ler Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, tomai nota o que ele aqui está a dizer, o autor desta carta, que muitos acreditam podia ter sido o apóstolo Paulo, por causa da revelação paulina, ele aqui diz, pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, como quem diz, vocês já deviam estar num nível onde vocês ensinam os outros. Aquilo que foi revelado a vocês, vocês deviam estar a revelar aos outros, mas ainda não chegaram a esse nível. Ainda estão num nível onde precisam de ser novamente ensinados o quê? Os princípios elementares dos oráculos de Deus, que em capítulo 6 é os princípios elementares da doutrina de Cristo. Como quem diz, vocês ainda estão naquele nível onde vocês precisam ou necessitam de ser ensinados de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo. Foi isso que vocês começaram a aprender quando vocês foram logo nascidos de novo. E o problema é que vocês ainda ficaram aí. Vocês nunca subiram desse nível. Vocês ainda são bebés. Ainda são crentes carnais. E ele aqui diz, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Obviamente, lá está de novo a comparação ou o paralelo entre o mundo espírito e o mundo físico. Um bebê no mundo físico nunca se pode dar a ele alimento sólido ou carne. Há certas tradições que falam sobre o leite e a carne. Ora, o crente que é bebê, que ainda está no seu nível de infância espiritual, não se pode dar a essa pessoa carne ou alimento sólido. Porquê? Porque essa pessoa engasga-se. Tal como o bebê físico. Um bebê físico neste mundo, você já sabe, você não pode dar a esse bebê o alimento sólido ou carne, porque o bebê não pode engolir, engasga-se e morre. Então o que é que se dá a um bebê? Leite. Bem, lá está o paralelo. Também nas coisas espirituais dá-se a um bebê espiritual o quê? Ou um crente carnal o quê? Leite. Não se pode dar o alimento sólido. E eles engasgam-se. Ele aqui diz, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Lá está. Ele aqui já nos mostra o que é um crente carnal, ou um crente que ainda é bebê, ou um crente que ainda está no seu nível de infância espiritualmente. Ele aqui diz que o crente carnal, o crente que ainda é bebê, espiritualmente um bebê, não sabe pôr em ação a palavra. Não sabe receber da palavra para a sua vantagem e para a vantagem dos outros. Ele aqui diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Lá está, inexperiente na palavra. Não sabe orar por si e por os outros. Não sabe receber aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a nossa redenção. Essa pessoa ainda não sabe receber aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Bem, recebeu o nascimento novo, graças a Deus. Essa pessoa vai para o céu. Mas, quando vêm tribulações, testes, tentações, essa pessoa não sabe o que fazer. Não sabe pôr a palavra de Deus em ação, em prática. Não sabe ficar firme na palavra. Lá está. E ele aqui diz, desculpem, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou porque é bebê, outras traduções dizem. Mas o alimento sólido é para os adultos. Lá está. O alimento sólido, a carne, como outras traduções falam sobre a carne da palavra,
Temos o leite da palavra e a carne da palavra, o alimento sólido da palavra. Mas o alimento sólido, a carne, é para os adultos, aqueles espiritualmente adultos. E há uma coisa, isto não tem nada a ver com idade. Meus amigos, uma pessoa pode ser espiritualmente um adulto com 20 anos e espiritualmente um bebê com 80. Isto não tem nada a ver com idade. Isto tem a ver com coisas espirituais. E ele aqui diz, mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, lá está, pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lá está. O crente maduro é aquela pessoa que sabe praticar a palavra. Que põe a palavra em prática. É aquela pessoa que sabe receber da palavra de Deus para a sua vantagem e para a vantagem dos outros. Sabe orar para si e sabe orar pelos outros. Sabe receber tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Essa pessoa sabe receber. Lá está. Isso é a diferença entre o bebé espiritual e o adulto espiritual. O bebé espiritual, o crente carnal, não sabe, é inexperiente na palavra, não sabe pôr a palavra em prática. O bebé maduro, o crente maduro, o crente que já está naquele nível de ser adulto espiritualmente, essa pessoa sabe pôr em prática a palavra, sabe receber da palavra. Ora, vamos ler Tiago, capítulo 1. Porque há uma coisa, Deus exige de nós crescimento. Irmão Rudy, será mesmo? Então, espera aí. Antes de ler Tiago, vou ler aqui uma coisa a vocês. Efésios. Fiquem em Tiago, eu só vou ler isto aqui e não vou citar, não dá a citar, é melhor ler. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele aqui diz... e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, quando ele subiu, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Ora, isto são os 5 ministérios. Os 5 ministérios que foram dados por quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. No texto grego, a palavra aperfeiçoamento quer dizer ficar maduro. Para que os crentes chegam àquele nível de ser maduros, para o desempenho do seu serviço, todos nós temos um ministério ou serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tomai nota, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida de estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, lá está, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento da doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Lá está. Deus exige o nosso crescimento. Ele quer que o crente cresça. Ele quer que o crente passe a ser crente carnal, bebé, a crente maduro. E aqui em Tiago, e é uma coisa, só isso, uma pessoa só chega ao nível de ser crente maduro através de praticar ou de pôr em ação ou aplicar a palavra de Deus. Ele aqui diz em Tiago capítulo 1, aqui está, vamos confirmar isso. Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar ou para livrar a vossa alma. Ora, tomai nota, versículo 22, desculpem. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
tornai-vos praticantes da palavra. Não só ouvir, mas praticar aquilo que você ouve. Pôr em prática aquilo que você ouve ao domingo, ou à quarta-feira, ou quando você tiver culto ao sábado. Você tem que começar a praticar, a pôr em prática aquilo que você ouve. Porquê? O crescimento só vem através disso. Através de praticar a palavra. Vou confirmar. Mateus capítulo 7. Jesus e Paulo disseram, através de 2 ou 3 testemunhos, que a minha palavra seja o quê? Estabelecida. Então, já vos dei duas escrituras. Aqui está a terceira. Estabelecer isto. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos começar a acabar com isto. Ou concluir com isto. Mateus 7, 24. Jesus aqui diz, todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou um homem sábio, um homem com, podemos dizer assim, sabedoria, um homem prudente, sábio, que edificou a sua, ou que construiu a sua casa sobre a rocha. Ora, qual rocha, meus amigos? Que rocha? Bem, segurai o vosso lugar aí e vamos ler Mateus capítulo 16. Mateus 16, aqui está. Mateus 16, Jesus diz aqui, versículo 15. Mateus 16, versículo 15. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai, que está nos céus. Ora, há uma coisa. É muito importante, meus amigos, saber o que ele aqui está a dizer. Jesus aqui, o que ele disse a ele é isto, é que ele disse, tu és abençoado, Pedro, ou Simão Barjonas, és abençoado porquê? Isto não foi revelado a ti através de carne e sangue. Como quem diz, isto não foi revelado a ti através de uma universidade, através de educação nenhuma terrestrial. Isto foi revelado a ti através do meu Pai que está nos céus. Ora, há 2 tipos de sabedoria. Desculpem, 2 tipos de conhecimento. 2 tipos de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento dos sentidos. Lá está. O conhecimento dos sentidos que é, você já sabe, os 5 sentidos. O sentido de ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Os 5 sentidos que está a referir a este mundo físico. Que é aí onde Satanás funciona. Então temos o conhecimento dos 5 sentidos, que é aquilo que nós sabemos através daquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos. Isso é o conhecimento dos sentidos. O primeiro tipo de conhecimento. O segundo tipo, que é o tipo maior, é o conhecimento de revelação. Isto é, quando as coisas são reveladas a nós do Pai, através do Espírito Santo. Ora, ele o que é que disse aqui a Pedro? Ele disse a Pedro, isto aqui que tu recebeste, que eu sou o Cristo, tu não recebestes através do conhecimento dos sentidos, mas através do conhecimento de revelação, que vem do Pai, através do Espírito Santo. E ele aqui diz, também, e ele depois diz, também, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro. Ora, a palavra Pedro vem da palavra grega Petra, que quer dizer rocha. Ele aqui diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, isto quer dizer o quê? Ele que é que estava a dizer ao Pedro? Agora, tu és Pedro e aqui mesmo neste sítio vais construir uma igreja? Não. Sobre esta rocha? Não. A rocha não é um templo. A rocha é a revelação. A rocha é a revelação que Deus revelou a Pedro, que Cristo que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias. Isso é que é a rocha. A rocha é a revelação. E através da revelação, estarmos firmes na revelação que Deus nos revela, é através daí que nós continuamos na vitória e que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Contra nós que temos a revelação. Contra a revelação. Há uma coisa, o diabo não tem arma nenhuma contra a revelação, meus amigos. Aquilo que Deus revela a nós... Oh. Agora, sabendo isso, sabendo que a rocha é a revelação, vamos voltar a Mateus 7. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha ou sobre o quê? Revelação. Nós construímos a nossa vida, porque ele aqui está a comparar, construir a nossa vida, comparar isso com construir uma casa sobre uma fundação firme. Ele aqui está a comparar construir uma casa sobre uma revelação, sobre uma fundação firme, comparar isso como nós a construir a nossa vida numa fundação firme. A fundação firme é quê? Revelação. E ele aqui diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente ou sábio que edificou a sua casa sobre a rocha ou sobre revelação. A revelação só vem quando você ouve e pratica a palavra. Ouve e põe a palavra em ação. É aí que vem revelação. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas a casa não caiu porque foi edificada ou construída sobre a rocha, sobre revelação. Há uma coisa. As aflições, que é os testes, tentações, tribulações, hão de vir. Mas como a sua vida está estabelecida e construída na revelação, a sua vida não cai. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, tomai nota. Prestem atenção, meus amigos. Há muitos pregadores que, quando pregam esta parte da Escritura, dizem que o homem que construiu a casa na rocha, na revelação, é o crente, e o outro que construiu a sua casa em cima da areia é o ímpio, é o pecador. Não. Errado. Tomai nota. O homem que construiu a sua casa na rocha, tomai nota, é aquele que ouviu a palavra, mas versículo 26 fala sobre o homem que construiu a sua casa na areia, também ouviu a palavra. Eram os dois ouvintes da palavra. Como quem diz, eram dois crentes. Não é que um é crente e o outro é pecador. Não, são os dois crentes. E há uma coisa, estão os dois na mesma igreja, porque estão a ouvir a mesma palavra. Não é como se fosse o homem que construiu a sua casa na rocha, na revelação. É um homem que vai a uma igreja que ensina a palavra, uma igreja de fé, que ensina a palavra, e o outro vai para uma igreja lá religiosa. Não. Os dois iam à mesma igreja ouvir a mesma palavra. A diferença foi, tomai nota, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como quem diz, quando as aflições, quando os testes, tentações, tribulações vieram contra aquela pessoa, a vida dessa pessoa, crente, caiu. Porquê? Porque esse crente, a sua vida não estava fundada e estabelecida sobre a revelação. E a revelação só vem através do ouvir e praticar a palavra. E através de ouvir e a praticar a palavra é que uma pessoa chega àquele nível de ser crente maduro. Crente carnal, crente bebê, que ainda está no seu nível de infância, não sabe praticar a palavra, obviamente precisa sempre de ajuda, porque a sua vida ainda não está estabelecida sobre revelação. Sobre a rocha, que é a revelação. Foi isso que Cristo disse a Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa revelação que tu tens, que eu sou o Cristo, oh, glória a Deus, eu vou edificar e construir a minha igreja. A igreja é construída sobre revelação, sobre o ouvir e a praticar a palavra. Porque há uma coisa, o diabo não quer que você ouça e pratique a palavra. É por causa disso que em Marcos 4, a Bíblia, Jesus disse que o diabo vem logo para roubar a palavra. Marcos capítulo 4, 14 e 15 fala disso. E versículo 18. Ele vem para roubar a palavra. Para tirar a palavra. Porquê? Porque ele não quer que você ouça a palavra e a ponha em prática. Porque aí é que você começa a ser um problema para ele. Se você for uma pessoa que só ouve a palavra e não faz mais nada, muito bem. Mas ouvi-la e pôr em prática, e é por causa disso que você começa a ter muita tentação, muito teste e muita tribulação. Mas não se aflige, meu amigo, minha amiga, a vitória é sua. A vitória é da pessoa, a pessoa que caminha na vitória que Jesus obteve por nós na cruz é a pessoa que ouve e pratica a palavra. E essa pessoa é que chega no nível de ser maduro espiritualmente, ou madura espiritualmente. Espiritualmente maduro ou madura. Ora, no próximo ensino, vamos entrar em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, e vou-vos ensinar como é que se recebe a cura divina e como é que se continua a caminhar na saúde divina. Eu hoje queria estabelecer a diferença entre o crente carnal, o crente maduro, e como é que se chega ao nível de ser crente maduro. Chegar a esse nível é pôr a palavra que se ouve em prática, porque aí é que você está a estabelecer a sua vida na rocha, na revelação. A revelação é a rocha é a revelação. E a igreja tem que ser construída sob revelação. Revelação do Espírito Santo, que vem do Pai, que entra do nosso espírito e depois ilumina a nossa mente. Glória a Deus. Aleluia! Meus amigos, Deus é bom. Portanto, ficamos por aqui por hoje. Não perca o próximo ensino, que eu sei que você vai ser abençoado e abençoada. Mas por hoje ficamos por aqui. Não esqueça que Deus ama muito a você. Não esqueça que eu e a minha esposa, a minha família, amamos muito a você. E nunca esqueça que Jesus é Senhor. Glória a Deus. Um dia abençoado e uma semana abençoada para você, cheio do favor imerecido do Pai, com o Pai e com o homem. Amém.